primeiro eu quero destacar que eu acho um privilégio poder dar esse testemunho sobre o período em que eu fui presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, de março de 2013 a final de fevereiro de 2014. O TST vivia momentos muito intensos, como sempre, o TST é muito dinâmico. O TST vinha de 2 semanas, denominadas Semanas do TST, em que nós, os ministros, refletimos sobre a nossa jurisprudência, sobre nossas súmulas, sobre nossas orientações jurisprudenciais. E também buscamos fazer algumas reflexões que tinham consequências administrativas, inclusive envolvendo ideias e iniciativas para o surgimento de leis que desse a melhor resposta aos problemas que nós vivíamos como julgadores. Além desse aspecto, nós tínhamos um momento muito intenso em relação à implantação do processo judicial eletrônico. O TST que vinha plantando essa ideia e criando condições para que ela se tornasse realidade, passou a viver um momento em que o PJE passou a ser implantado de forma muito decisiva, de forma muito firme em relação a todos os tribunais regionais do trabalho e, ao final da administração anterior, até no próprio TST. Em relação ao TST, o TST tem uma vida muito própria, não é isso? Veja só, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho é também presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Um desafio que, nos 11 meses em que eu exerci a presidência, realmente foi um objeto de contínua preocupação nossa, foi exatamente o processo judicial eletrônico. A implantação do processo judicial eletrônico significou uma revolução em relação ao relacionamento da Justiça do Trabalho com os advogados e com os jurisdicionados e com a própria sociedade, por que não dizer isso? Então, nós tínhamos de criar condições para que o processo judicial eletrônico fosse implantado de forma segura, de forma a garantir a segurança e a regularidade da prestação jurisdicional e que fosse objeto de confiança por parte de todos, não só dos magistrados, mas também dos advogados e dos jurisdicionados. Então, o que nós tivemos que fazer? Tivemos que aprofundar a estruturação do processo judicial eletrônico. Os advogados passavam constantemente, se faziam presentes em nosso gabinete, dizendo da necessidade de nós darmos um ritmo adequado, um ritmo em que houvesse possibilidade de um aprendizado e de uma adequação a essa nova realidade. O que nós fizemos? Aprofundamos, sobretudo numa atuação junto aos tribunais regionais do trabalho, e conseguimos, vamos dizer assim, ajudar a estabelecer os fundamentos necessários para, cada vez mais, a ampliação do processo judicial eletrônico. Ao final de nossa administração, praticamente o processo judicial eletrônico estava implantado nas 24 tribunais regionais e também começava a dar os seus primeiros passos também dentro do próprio Tribunal Superior do Trabalho. Ao lado disso, obviamente, ao lado de todas essas preocupações com o processo judicial eletrônico, nós tínhamos também a preocupação em fazer com que houvesse uma modernização, uma adequação da Justiça do Trabalho à nova realidade que vivíamos, sobretudo com alterações legislativas por força de nossas reflexões e conclusões nas semanas do TST ocorridas em 2011 e 2012. Veja só, vamos cuidar de uma atuação mais interna, sempre repito, não só como presidente do TST, mas como presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. 2013 foi o ano em que nós comemoramos 70 anos da CLT. Nós motivamos e fizemos com que houvesse uma convergência para essa celebração em todos os tribunais regionais e aqui no próprio TST, quando fizemos aqui um encontro muito positivo, de grande expressão, inclusive com a presença
com a presença de representantes do Poder Legislativo e do Poder Executivo, em maio de 2013. De outra sorte, nós procuramos continuar a preocupação já instalada do TST quanto ao trabalho infantil e quanto aos acidentes de trabalho. Nós fizemos o segundo Seminário Nacional de Acidente de Trabalho, voltado ao acidente de trabalho, em que a preocupação era com os transportes, todas as modalidades de transporte. E difundimos essa ideia e fizemos também os tribunais regionais participarem dessa ideia. Assim como também voltamos os nossos olhares para o trabalho infantil. Fizemos uma campanha nacional sobre o trabalho infantil, sobre o desafio à cidadania, o desafio que a sociedade tinha e continua tendo em relação ao trabalho infantil. Todo esse trabalho foi consolidado no encontro que fizemos em São Paulo, Tribunal Regional de São Paulo, em que inclusive nós lançamos um gibi sobre o trabalho infantil, redigido pelo Maurício de Souza, em que mostrava, naquela linguagem de um artista, como é o Maurício de Souza, que criança é para brincar, é para estudar, não para trabalhar. Ao lado de tudo isso, nós podemos destacar nossa atuação junto ao Congresso Nacional. A esse respeito, nós vivíamos uma época, você bem sabe, de que se buscava a regulamentação do emprego doméstico. E nós tivemos uma atuação, e juntamente com outros ministros, exatamente nessa regulamentação, nas reflexões que fomos fazer junto aos parlamentares, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. O processo praticamente já estava no Senado Federal, na fase final já, e acabou resultando nessa lei que foi aprovada, né, lei complementar sobre o emprego doméstico. Tivemos também, por força do momento que vivíamos, em relação a um projeto de lei que foi apresentado no Congresso Nacional sobre os recursos, assim como também sobre a execução, mas sobre os recursos, nós tivemos ao longo de toda a administração uma preocupação muito grande junto às comissões, Comissão de Trabalho, Comissão de Constituição e Justiça, exatamente para que chegássemos a um bom termo nessa negociação, do que resultou na Lei 13.015, que foi aprovada no primeiro semestre de 2014, não é isso? Também nós podemos mencionar uma atuação sobre projetos de lei elaborados pelo TST e apresentados no Congresso por parlamentares sobre a execução trabalhista e assim também como a estruturação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Veja só, eu diria que um fato que marcou muito esse curto período em que exercemos a presidência foi a atuação em uma ação civil pública originária do TRT da 15ª Região. Tratava-se de uma ação em que o Ministério Público do Trabalho ajuizou contra a Shell e a BASF. Por quê? A Shell, nos anos 70, se não me engano, em 1974, a Shell instalou uma fábrica de produtos químicos lá na região de Paulínia. Posteriormente, essa fábrica foi transferida, já nos anos 90, para a BASF. Mas, em decorrência dessa fábrica, houve uma contaminação, não só do solo, mas dos lençóis freáticos. E isso importou um problema gravíssimo do ponto de vista não só social, mas do ponto de vista de saúde física. Porque, por a contaminação daí decorrente, o que ocorreu? Várias pessoas vieram a falecer, sobretudo por questão de câncer. Câncer no rins, câncer no aparelho digestivo, câncer de próstata, câncer... Tudo isso fruto dessa contaminação.
O processo foi demorado, o processo instaurado na Vara de Paulínia, e quando chegou aqui no TST, houve um longo debate e a homologação desse acordo ocorreu no momento em que nós éramos presidente, logo no princípio, em que as partes acordaram estabelecer não só uma indenização individual para trabalhadores, empregados, dependentes, em torno de uns 180 mil para cada um, eram mais de 1.000 empregados, o valor mais 1.060, 1.070 empregados, o valor chegando em torno de 180, 190 milhões de reais. Ao lado da indenização individual, o valor em torno de 200 milhões foi destinado a danos morais e coletivos. E aí é interessante destacarmos, 50 milhões foram voltados à construção de uma maternidade, que foi repassada à Prefeitura de Paulínia, a quem passou a caber a administração dessa maternidade, e os restantes 150 milhões foram divididos em um centro de referência existente lá no município de Campinas, que cuidava da pesquisa sobre a questão de saúde do trabalhador, e também uma parcela foi destinada à Fundacentro. Pois é, mas o mais importante ainda é que as empresas, além dessas parcelas, ficou com a obrigação de cuidar da assistência médica de todos os trabalhadores e seus dependentes. E essa obrigação de forma vitalícia. Exatamente pelas consequências gravíssimas dessa indústria, da presença dessa indústria e pelo não cuidado com a própria natureza. Qual a importância disso? A importância disso foi a revelar a atuação do Poder Judiciário, preocupado com as questões sociais e buscando uma solução que desse uma resposta que abrangesse, inclusive, o benefício à própria sociedade. Tentando evidentemente, reparar um mal que, infelizmente, já fora cometido. Exato, além de outras questões, mas esse processo, para mim, foi emblemático. Ele teve um caráter, a meu ver, um significado muito expressivo, exatamente pelo alcance e pela resposta que foi dada pela Justiça do Trabalho a um problema de uma comunidade. Nós não podemos nos esquecer de que a Justiça do Trabalho é uma justiça social. A nossa preocupação é com o relacionamento entre empregados, empregadores, trabalhadores e empregadores. Essa é a nossa realidade. Esse é o nosso fato. Então, nós cuidamos da cidadania sobre esse aspecto. Eu acho que o caminho para a Justiça do Trabalho desempenhar bem sua missão institucional consiste não só em julgar os processos, mas dar uma resposta adequada à justa composição quando houver configurado o conflito de interesses, mas, sobretudo, ter uma atuação junto aos agentes sociais, aproximando-os para que, efetivamente, nós desenhemos uma solução adequada aos problemas. Daí porque, só para mencionar, eu entendo como emblemática a atuação do TST quando cria procedimento pré-processual para as questões relativas a direitos coletivos. Eu acho isso muito importante, porque antes as partes, provocadas pelas partes, o TST se coloca à disposição para ajudá-las em uma intermediação a encontrar uma solução adequada para os problemas dos trabalhadores e dos empregadores. Nesse aspecto também eu saúdo como alvissareira a questão posta em relação à presença do amicus curiae quando se trata de demandas repetitivas e quando se cuida de assunção de competência em processos afetados ao pleno. Digo isso porque nós podemos trazer para a reflexão do próprio TST, para a solução dos problemas, não só as próprias partes envolvidas no processo, mas toda a comunidade que tem argumentos, tem fatos, tem reflexões que podem nos trazer para nós
buscarmos a justa e equilibrada solução para os problemas que nos são postos.